Boa noite, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma live noturna com um tema: ou temos autodomínio ou somos escravos de luxo. Entrei aqui 2 minutinhos atrasado, acabei de acabar aqui, há pouquíssimos minutos no atendimento, foi o tempo de pegar mais um copo d'água e montar o tripé, mas cá estamos. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Sim, não, me avisem aí, por favor. Vamos conversar um pouco aqui sobre esse tema. E se Deus quiser, voltaremos aqui ao nosso projeto de lives diárias. A ideia é começar hoje às 7h45 e nos próximos dias será meio-dia. Vamos ver se funciona assim. Caso mude, eu aviso. O motivo do horário é para encaixar na minha agenda. Então, se encaixar nesse horário e fluir bem, testando na própria realidade, continuará assim, certo? Peço a vocês que encaminhem essa live para 3, 5, 7 amigos. Isso ajuda a chegar em mais pessoas para que a gente possa ter uma conversa aqui. A ideia é que essas lives não sejam lá tão longas, né? Então, sigamos. Ou temos autodomínio ou somos escravos de luxo. Eu queria começar contando uma história para vocês, e que vai dar uma clave que é interessante para a gente ter uma certa perspectiva. Escrevi um pequeno texto sobre isso hoje, sobre Alexandre o Grande. Tem uma biografia de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que talvez, certamente é um dos maiores conquistadores da história, talvez o maior conquistador, que basicamente em torno dos seus 25 anos conquista, 25 e 30 ali, conquista praticamente todo mundo visível, unifica do que ele tinha conhecimento ali, né? Unifica o Oriente com o Ocidente, e ele tem uma biografia junto ali de Júlio César, uma biografia comparada escrita por Plutarco. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, é de 5 séculos antes de Cristo. Essa biografia foi escrita em 66. E tem uma coisa interessante na história de Alexandre o Grande que eu queria comentar aqui, que ajuda a gente a pensar nesse tema do autodomínio, sobre sermos senhores de nós mesmos. É muito curioso como que a gente hoje separa bastante a prática da teoria. E sem dúvida, Alexandre o Grande está entre os homens mais práticos da história, dadas as suas conquistas, mas o pai dele, Filipe, queria que o homem mais inteligente do mundo fosse seu preceptor, e o homem mais inteligente do mundo era Aristóteles, de Estagira. E como pagamento a Aristóteles, ele disse que ele iria reconstruir Estagira, Filipe, né? Que iria reconstruir Estagira porque tinha destruído, iria reconstruí-la e repovoá-la, e aí Aristóteles é o preceptor de Alexandre o Grande. Então, um dos maiores filósofos da história, talvez o maior, foi o preceptor, formou um dos maiores, talvez o maior conquistador da história. Isso é uma coisa muito curiosa, como que esta unidade da inteligência com a prática gera combinações esplêndidas e que muitas vezes a gente acaba negligenciando. E o que era interessante no caso de Alexandre o Grande? Um homem que tinha uma preocupação com as virtudes de maneira bastante interessante. Um rei que, tendo conquistado praticamente tudo, guerreava nas linhas de frente. Pensem nisso, é difícil da gente imaginar isso. O rei ia na linha de frente, com habilidades militares de guerra e com nível de coragem impressionantes, né? Alexandre o Grande com uma preocupação com a temperança muito grande, relatos de quando ele conquistava uma região e recebia iguarias e luxos que ele preferia dar para os seus amigos, porque isso seria ter muita moleza, e ele não queria ter tanta moleza para não atrofiar o espírito, e por isso nas horas vagas se dedicava às artes da guerra e à caça para se tornar mais forte. Curioso isso, né? O imperador do mundo, o rei do mundo, vai na linha de frente e evita as coisas que podem trazer moleza para o corpo e para a alma. E olha que curioso, naquela época, imagina, estou falando de 500 anos antes de Cristo, quando você conquistava, a quantidade de coisas ruins que acontecia com as mulheres, para não dizer aqui algumas palavras para não atrapalhar o algoritmo, era impressionante. E tem um relato, e queria mencionar isso aqui,
Alexandre o Grande conquista a Pérsia, tirando ali o trono de Dario, e Dario, relatos ali de ser um dos homens mais bonitos do mundo, e a mulher dele, a mulher mais bonita do mundo, uma das mulheres mais bonitas do mundo. E Alexandre o Grande, como muitos reis ali poderiam se aproveitar das mulheres ali, etc, etc. E o que ele faz diante das mulheres da vida de Dario, que acabou de ser conquistado, que choravam bastante por terem perdido o império? Ele dá um acampamento para elas, com todas as dignidades da realeza, falaram que ninguém iria tocar nelas, e as protegeu. E ele dizia que ele não queria que ninguém falasse da beleza da esposa do Dario em sua presença, para não desonrá-lo e não desonrá-la. Olha isso, né? 500 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande conquista o reino da Pérsia, destrona Dario, trata a esposa dele com dignidade e diz que não queriam que falassem da beleza dela perto dele para não desonrá-los, porque ele considerava que por mais que as mulheres fossem lindas, que mais linda era a sua continência, porque Alexandre o Grande era casto, casou virgem, porque ele sabia o valor de ser senhor de si mesmo. No momento em que estava faltando água ali na guerra, ofereceram para ele água, imagina, né? Uma longa caminhada, com sede, tudo para guerrear, e aí pessoas chegam ali oferecendo água para ele, e ele recusa a água para não desencorajar o exército, porque se o exército não fosse beber água, ele não beberia. Pensa isso, 500 anos antes de Cristo, batalhando na linha de frente, temperante, que achava mais linda a sua continência do que ter aquelas mulheres. Cristo não tinha, Deus não tinha se encarnado, o verbo não tinha sido feito carne. Que nível de senhorio é esse? De um homem pagão, educado por Aristóteles, que percebia que ser senhor de si mesmo era superior a se aproveitar, né, dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo. Um homem que falece, se eu não me engano, com 32 anos, e antes dos 30 tinha conquistado praticamente tudo, com a pele em jogo, não dando ordem de um gabinete. Isso é interessantíssimo e coloca em perspectiva a nossa vida, do tanto que nós somos molengas. Ele poderia fazer o que ele quiser ali, ele era o imperador do mundo. Quem queria bloqueá-lo? Quem queria falar alguma coisa? E aqui a gente entra nessa questão do domínio. Domínio vem da raiz domino, de onde vem domingo, que é o dia do Senhor, e domínio, que é senhorio. Autodomínio é ser senhor de si mesmo. Então, domingo, o domingo é tranquilo? Não é que a missa é no domingo porque o domingo é tranquilo. O domingo é tranquilo porque é o dia do Senhor, domino. E autodomínio é ser senhor de si mesmo. O que é ser senhor de si mesmo? É guiar-se pela inteligência, é guiar-se pela razão, é guiar-se por aquilo que é verdadeiro, bom e belo, por aquilo que é importante. É não deixar-se guiar somente pelas paixões. Essa história de que eu tenho que fazer o que o meu coração manda, essa história de que eu tenho que fazer o que o meu sentimento manda, é uma mentira do caramba. Essa história de que a gente fazer o que é confortável é um caminho que leva à perversão, que leva à maldade. Uma vez, agora não me lembro as palavras, mas uma moça tinha falado algo disso, que a gente, num comentário aqui no perfil, que não poderíamos ser contra essa coisa não poderíamos reprimir, de colocar os sentimentos para fora. É algo nisso, eu não lembro exatamente as palavras, eu até, tirando o nome dela, mas coloquei uma resposta. Mas estava falando sobre isso, não podemos reprimir os sentimentos, etc. Tá bom, o que você fala para um pai de família que está brigado com a esposa, e a esposa está viajando, e ele olha aquela vizinha satanete, aquela mistura de satã com piriguete, né? Cabelos longos e saias curtas, como talvez vocês já conheçam aqui, que está dando em cima dele. O bom sentimento vem, né? Ele quer ir para a cama com ela. Aí o que você fala? Siga seu sentimento ou siga a razão? Porque sentimento por sentimento, que caminho que você dá
para um marido ser fiel quando a ocasião não convém? Quando a ocasião ali, né, aparece a oportunidade. O que você vai falar? Ou nós aprendemos a nos guiar pela inteligência e pela razão, ou é só o caminho, é só uma questão de tempo para a gente desertar, é só o caminho, é só questão de tempo para a gente ser infiel. Nas mais diversas coisas. Pessoal, só me confirma aqui, o Daniel falou que está travando. Está travando? Qualquer coisa eu posso tentar trocar aqui o Wi-Fi e colocar nos dados móveis. Me avisem aqui. Pra gente não perder o fio da meada. Enquanto trava. Tá normal? Tá ok pra vocês? A qualidade tá boa também? Está tudo ok aqui. Ótimo. Me avisem aí, vão me ajudando. Ok. Então, ou a gente vai aprender a ser... Ou seremos senhores de nós mesmos, ou escravos de luxo. Escravos do quê? Do prazerzinho. Ou você aprende a ser senhor de si mesmo, ou você é escravo da pornografia. Ou você é senhor de si mesmo, ou você é escravo da masturbação. Ou você é senhor de si mesmo, ou você é escravo das compras. Ou você é senhor de si mesmo, ou você é escravo da opinião alheia. Não tem meio termo. Ah, mas essa história de temperança, essa história de ordenar as nossas paixões, de dizermos não, isso tudo é muito difícil, isso tudo é muito árduo. É claro que é difícil, é claro que é árduo, e nada disso é espontâneo. Às vezes em atendimento eu falo para o marido, para a esposa, elogiar mais a esposa, falar que ama, tirar um vale night para sair. Aí as pessoas falam, mas isso não é espontâneo. Mas isso não é espontâneo. Espontâneo é engasgo, é soluço, é pum, é tropeço, entendeu? Coisa boa na vida não é espontânea. Para aprender uma língua não é espontâneo. Para desenvolver um trabalho não é espontâneo. Para construir uma família não é espontâneo. Por isso que o caminho largo é o do inferno. Porque é o caminho da desordem. Existe alguma relação em não conseguir ser senhor de si mesmo em alguma área com a falta de algum sacramento? A graça supõe a natureza e aperfeiçoa. A religião serve para curar as desordens da nossa alma. Nós temos uma desordem de Deus para com a nossa alma, porque nós queremos fazer a nossa vontade, não a de Deus. Há uma desordem entre a alma e o corpo, porque o corpo quer fazer o seu prazer e não o que a alma diz. Então você fala, levanta da cama, e o corpo quer continuar na cama. E há uma desordem entre o nosso corpo e o mundo, porque nós queremos os bens de forma desordenada e nós não queremos amar ao próximo. Qual que é o nome da prática que ordena a sua relação com Deus? Oração. A oração ordena a nossa relação com Deus. Qual que é o nome da prática que ordena a relação da alma com o corpo? Jejum. Qual que é o nome da prática que regula a nossa relação com os bens e com o próximo? Esmola. Oração como tudo aquilo que nos eleva para Deus, incluindo a oração mental, a oração vocal, a Lectio Divina, a meditação no Evangelho, a confissão, a missa, que é uma oração litúrgica, uma oração pública. O jejum, todas as mortificações, banho gelado, o jejum mesmo, acordar na hora, ficar sem reclamar da sede, do calor. Esmola, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, corrigir os ignorantes, suportar com paciência as fraquezas do próximo, rezar por vivos e defuntos, tudo aquilo que a gente faz de bom para os outros. Ou seja, ser senhor de si mesmo é difícil, envolve dominar o próprio corpo com mortificação, fazendo aquilo que é difícil, para a gente não ficar molenga. Boas formas de mortificação. Não esbanjar tanto na comida. O tempo todo pode ser uma refeição, mas na semana ou um dia e tal. Mas de forma geral tentar ser um pouco mais temperante do que precisaria. Cortar no lícito, para a gente ser mais forte no que é ilícito. Tomar um banho gelado. Não dormir sempre com ar-condicionado. Se tem ar-condicionado, dormir com ventilador. Se não tem ar-condicionado e tem ventilador, dormir às vezes sem ventilador. Tirar mais tempo para rezar, tirar mais tempo para levar o coração ao alto, pensar em confessar, doar dinheiro para esmola, doar dinheiro para mendigo.
Ou seremos senhores de nós mesmos, ou somos escravos de luxo. É difícil fazer tudo isso? É claro que é difícil. Mas que tem aquela doçura do final da academia, daquilo que é difícil, você fala, valeu a pena, valeu a pena. Agora, muito mais difícil é ser escravo de luxo, muito mais difícil é ser escravo de luxo. A castidade é muito mais linda, uma vida casta é muito mais linda do que uma vida escrava da masturbação. Quem é mais livre? Um homem casto ou um homem viciado em pornografia? Um homem casto. Porque um homem viciado em pornografia não consegue deixar de sê-lo na hora que ele quer. Essa é a minha profissão. Eu lido com pessoas com problemas disso o tempo todo. Eu nunca vi ninguém que se arrependeu de ser senhor de si mesmo. O cara fala, pô, eu tenho vontade ainda, mas eu não quero. Eu não quero olhar para uma mulher que não é minha. Eu não quero olhar para aquilo que não me convém. Porque eu sou o senhor de mim mesmo. A comida é boa, mas eu sei parar, porque eu sou o senhor de mim mesmo. Eu não fico abrindo besteira no WhatsApp que meus amigos me mandam, porque aquela mulher lá que vazou é filha de alguém, é esposa de alguém, é mãe de alguém. E eu sou senhor de mim mesmo. Se não é senhor de si mesmo, é escravo de luxo. Não tem um senhor deste mundo, mas é guiado pela virilha, é guiado pelo próprio umbigo. E a quantidade de sofrimento disso é muito grande. Não vale a pena. Não vale a pena. É escravo de luxo, vai destruir a família, porque não vai conseguir dizer não na hora que ficar difícil. É escravo de luxo, não vai conseguir trabalhar como deveria, porque não vai ser tão agradável, não vai ser tão confortável, porque quer descansar além da conta. Percebem o problema? E o mundo de hoje fala tudo menos do sacrifício. A gente tem que ter coragem de falar com certa marra e não com vergonha. Ser casto é lindo. Ser casto é coisa de homem de verdade. Ser casta é coisa de mulher de verdade. Por quê? Porque é próprio de um homem de verdade, de uma mulher de verdade, amar completamente a outra pessoa pelo que ela é e não pelo que ela nos dá. E quando a gente quer se esfregar no outro para largá-lo daqui a pouco, podendo gerar uma família no meio do caminho que será largada, abandonada, isso não é amor. Não é por um puritanismo, não é por uma besteirinha. É porque não vale a pena se entregar sua intimidade por um pouquinho de dopamina, por uma curiosidade de saber como que é. Aí fica todo mundo... E por que eu estou falando da castidade? Porque esse é o ponto que dói. Esse é o ponto onde a galera vira a cabeça e sobe pelas paredes, de raiva. Muito curioso como que os maiores ataques que eu já recebi aqui foi falando de castidade. E meu objetivo é descrever a realidade. Eu não consigo controlar a vida de ninguém. Eu não tenho interesse em controlar a vida de ninguém. Tenho um maior trabalho para fazer o que eu já tenho que fazer no meu trabalho com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus pais, com os meus amigos, com os projetos que eu estou envolvido. Não tenho paciência e tempo para lidar com a vida, cuidar da vida de ninguém a mais não. Se você não concorda com isso, faça o que você quiser. A vida é sua. Mas as pessoas têm ódio. Aí, pensa de verdade, vale a pena, e eu falo aqui para as moças, vale a pena se entregar na mão dos caras, porque eles estão prometendo o céu e a lua, para quando ele terminar com você, você ficar com gosto amargo na boca, de saber que ele te teve. Moças, o que eu estou falando aqui faz sentido? Não é muito melhor você terminar com um rapaz, com um cara, com um moleque, com um homem, sabendo que ele não te teve,
Ah, você é muito moralista. Você está falando de questões morais. Olha, se com moral a gente quiser entender como a etimologia aristotélica moral como tradução do latim de ética, como o estudo de como ser feliz, o estudo da boa vida, se moralista é quem fala de moral neste sentido, eu sou. Porque a moral é o caminho de ser feliz. Moças, é difícil ser temperante, é difícil você ser senhora de si mesma, mas é muito mais difícil ficar lembrando que quem levou a sua intimidade foi um homem que não te merecia, ou não. Ou não. É difícil, mas é mais difícil ser mais uma família desestruturada, ou não. E já passou da hora da gente ter vergonha de fazer o que é certo. E sabe por que muita coisa tá assim? Porque tá cheio de gente aqui se dizendo cristão, tá cheio de gente aqui se dizendo católico, tá cheio de gente aqui se dizendo evangélico, mas é só naquilo que convém. Aí fala, mas você é católico por inteiro, até na castidade? Mas você é cristão, e a castidade? Aí fica falando com vergonha. É assim ou não é? Aí que é um cristianismo descristianizado, que é leite sem lactose, que é chocolate sem açúcar, é tudo de um jeito diferente. Tá na hora da gente falar que a gente quer viver a coisa por inteiro, ou não? Tá na hora que a gente tem que falar com amor, da coragem de ter filhos. As pessoas olham, mas outra filha já? Graças a Deus. É difícil, é lógico que é difícil. Dá trabalho? É lógico que dá trabalho. Mas por que a gente que fica com vergonha de falar essas coisas? Percebem? Por que o cara que fica com vergonha é o cara que fala pro amigo, para de me mandar essa putaria, cara. Que merda. Cresce, cara. Isso não faz bem pra você, não. Por que o que tem vergonha é o cara que não quer ver e não o cara que manda? Ah, mas eu tenho medo de ser chato. Se ser chato simbolizar a lembrança para os seus amigos que eles podem ser melhores, isso não é chatice. Isso pode ser visto até como amor. Não é isso? Quem são as pessoas que mais amam vocês? São seus pais. Quem foram as pessoas que tiveram a maior disposição de serem chatos? Seus pais. Eu estou falando que é para ficar sendo palestrinha. Não é nada disso. Mas é ter aquela disposição de testemunhar a própria vida sem vergonha. De dizer a coisa como ela é. De deixar que o exemplo fale mais alto do que o que você fala. E se vocês são cristãos, católicos, evangélicos, e não levam isso a sério, parem de falar que vocês são. Vocês só vão atrapalhar a vida das outras pessoas. Porque uma coisa é ser pecador, que é falar, pô, é verdade. Isso aí é importante mesmo, mas eu tenho um problema com pornografia, eu preciso de ajuda. Isso é ser pecador. Deus tratou os pecadores com misericórdia, chamando para arrependimento. Outra coisa é ser hipócrita, que é ser duas caras, é negar a própria verdade, é falar, não, isso aí não é nada demais. Não, é o meu cristianismo, é do meu jeito. São Paulo dizia, ainda que um anjo revelasse um evangelho diferente desse, não aceitem. Não aceitem. A gente tem que olhar para a nossa vida sempre, ou senhores de si mesmo, ou escravos de luxo. E isso é uma batalha contínua. Todo dia eu posso ser senhor de mim mesmo, um escravo de luxo. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu posso perder. E eu posso falar, meu Deus, eu fui um escravo de luxo hoje.
Mas me ajude a parecer mais com o Senhor, me ajuda. Me ajuda a me confessar, me ajuda a voltar. Isso é difícil? É difícil, mas é muito mais lindo do que qualquer outra alternativa. Sim? 1 minuto aqui para perguntas, se não era isso que tínhamos para hoje. 25 minutos até aqui. Perguntas? E aqueles que estão aqui, se possível, quando eu salvar aqui a live, deixe um comentário de vocês, compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas possam tirar um momento para assistir aqui, certo? Eu sei que tem um delay entre a minha fala e o que vocês... Mas caso alguém tenha alguma pergunta, mande aqui, vou dar esse... Sempre tem uma... Comum ter uma perguntinha ali no final. Se não, encerramos. Dou-lhe uma. A moça tinha perguntado quando que eu vou abrir as inscrições para o curso. Eu ainda não sei. As inscrições para o curso para solteiros, namorados, noivos enrolados estão encerradas, eu não sei. Mas o link para os atendimentos está na bio. Então, se vocês quiserem entender como funciona, os valores, sobre agendamento, lá na bio tem o link da minha secretária. Você manda lá, fala com ela, ela explica tudo, tira as dúvidas, e sendo do seu interesse, ela já agenda. E aí a gente pode conversar aqui, olho no olho, com calma. Certo? Como ter coragem para recomeçar depois da queda e não ceder ao desânimo? Uma vez meu diretor espiritual falou uma coisa... Falou, Augusto, cuidado com o desânimo, porque muitas vezes ele é pior do que o pecado. Se não me engano, ele não falou isso muitas vezes. Ele falou, porque ele é pior do que o pecado. Porque o desânimo te faz pecar contra a esperança. E o desânimo não vem do céu. É aquela coisa que te faz, ao pecar pela esperança, perder qualquer possibilidade de reconciliação. Então, vou responder essa última e a gente fecha, porque eu estou um pouco atrasado para um compromisso. Por exemplo, a Juliana colocou aqui, como deixar claro para o outro que quero seguir a castidade. Eu tenho no curso, tem um módulo sobre sexo no namoro e no casamento, eu tenho uma aula que eu explico como falar para o outro sobre a castidade. Então tem coisas ali... Um spoiler, é possível que a gente abra em outubro. Eu digo que é possível, porque como esse curso eu tenho sócio, time, etc., não depende só de mim, é verdade, não é? Mas é possível, entendeu? Caso eu não faça, a culpa não é só minha, mas só para vocês saberem. Agora... o desânimo, olha a vozinha, só para fechar, olha a vozinha que vem do inferno, fala assim, fulano, você caiu, você é hipócrita, você é sujo, você quer ser santo, que ser santo o quê? Quanto mais ser salvo, olha que coisa horrível que você fez, Deus não vai te perdoar, etc, etc. É aquela coisa que vai te remoendo, te remordendo, é o remorso que não deixa a ferida fechar. Mas a voz do céu é, meu filho, tenta de novo, meu filho, pede a minha ajuda, meu filho, não desanima, reza para mim. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai o estava vendo pela janela, porque o pai não se esqueceu do filho, e ele morrendo de medo de como ele seria julgado, aparece lá que o pai o recebe com 1000 beijos. Eu já tentei dar 1000 beijos na Maria, eu pego a Maria e dou beijo, e 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 beijo. Eu falo com a Nicole, eu quero muito que a Maria saiba o tanto que eu a amo, para que eu tente atrapalhar o menos possível para ela entender o que é o amor de Deus por ela. Porque não tem como Deus não amá-la infinitamente mais do que eu a amo. E eu a amo muito. Então, o filho pródigo volta e Deus o recebe com 1000 beijos. Imagina o que é ser recebido com 1000 beijos. E é disso que a gente tem medo. A vergonha é uma febre espiritual que nos afasta daquilo que é importante. Muitas pessoas se perderam por vergonha. A gente não pode ter medo desta volta. Certo? É isso, meus caros, fiquem com Deus, comentem e compartilhem esse vídeo e nos vemos, se Deus quiser, amanhã, meio-dia.